Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Levítico, nosso capítulo de hoje é o capítulo 10. Nós vimos ontem no capítulo 9 a glória do Senhor se revelando, um capítulo maravilhoso que demonstra a obediência ali dos sacerdotes, e porque eles fizeram exatamente de acordo como Deus havia ordenado, Deus se revelou glorioso, Deus se manifestou não só para os sacerdotes, mas para todo o povo. E nesse capítulo 10 nós vemos algo bem diferente, podemos dizer que é uma tragédia, porque os sacerdotes, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles morreram. Exatamente por quê? Porque não cumpriram com a lei de Deus, não fizeram de acordo com o mandamento de Deus. Então eu quero ler aqui os versículos 1 ao 3 para os irmãos, nós vamos compartilhar algumas coisas extraídas desse texto aqui. Então, Levítico 10, do 1 ao 3, está escrito assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: Foi isto que o Senhor disse: Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Amados, aqui nós vemos uma situação que é assim, quando nós lemos, meu Deus, eles ofereceram um incenso, a Bíblia diz que acenderam um fogo profano, tem outra versão que diz um fogo estranho, e eles foram mortos. A Bíblia não declara exatamente o porquê, né? Qual foi o pecado deles? Profano é o contrário de santo. Então, profano é aquilo contrário à santidade de Deus, contrário àquilo que Deus é. Por isso que Moisés fala para Arão, né? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Então, tudo que é contrário à santidade de Deus não consegue permanecer na presença de Deus. E nós sabemos que aqui na antiga aliança funcionava assim, morriam, né? Era morte na hora. Então, esses sacerdotes, os filhos de Arão, foram mortos. Nós não sabemos exatamente o que foi, né? Tem vários estudiosos com várias sugestões do que pode ter acontecido, ou eles fizeram um incenso que não estava de acordo com o incenso ordenado por Deus, que tinha a prescrição, a receita de como deveria ser feito lá em Êxodo, nós já vimos. Talvez eles não fizeram o incenso do jeito que era para ser feito. Talvez eles não pegaram o fogo do altar, que era o fogo que deveria ser utilizado para a queima do incenso, pegaram outro tipo de fogo. Talvez eles estavam embriagados, né? Alguns estudiosos sugerem isso por causa do versículo 8, 9 e 10 ali, porque diz, Deus fala com Arão, né? Deus diz assim: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu. Então tem alguns estudiosos que acreditam que eles estavam embriagados, tomaram muito vinho e foram lá fazer a sua oferta de incenso, os seus trabalhos sacerdotais, mas estando embriagados, e isso era contrário à lei de Deus, contrário à vontade de Deus. Então nós não sabemos exatamente qual foi o pecado que eles cometeram, mas a Bíblia nos garante que foi um fogo profano, ou seja, não era santo, não estava de acordo com a santidade de Deus. E o que aconteceu? Eles morreram queimados na hora. Saiu fogo da presença do Senhor e eles morreram. E quando nós lemos o capítulo, assim, eu acho esse um capítulo forte, né? Porque aí Deus, através de Moisés, fala
com Arão, que Arão e os seus filhos que permaneceram vivos, Eleazar e Itamar, eles não poderiam dar um sinal de luto. Então, a Bíblia diz ali no versículo 6, né, Moisés falando para Arão e para Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas a comunidade, os seus parentes, a nação de Israel, eles sim poderão chorar a morte de Nadab e Abiú. Então nós vemos, nossa, mas como Deus parece severo aqui, né? E nós olhamos isso e pensamos, como assim? Por quê? Porque se Arão e os outros filhos, que também eram sacerdotes, chorassem a morte de Nadab e Abiú e demonstrassem o seu luto, significava que eles estavam concordando com a iniquidade, com o pecado, com a transgressão de Nadab e Abiú, e estavam indo contra a vontade de Deus. Por isso que Deus não permite que eles vistam as roupas de luto. Pelo contrário, que eles permanecessem na função sacerdotal que lhes foi designada. Afinal, eles eram ordenados, ungidos para isso. Moisés lembra Arão e diz assim: lembrem-se que o óleo do Senhor está sobre vocês. Então, vocês precisam se manter íntegros e firmes, apesar dessa tragédia. Isso já é um aprendizado para nós, né, amados? Que nós, muitas vezes, vemos algumas coisas ao nosso redor acontecendo, algumas tragédias, podemos dizer assim, como consequência da desobediência, da iniquidade, e nós precisamos nos manter firmes na vontade do Senhor, alinhados com a vontade do Senhor. Às vezes não é fácil, principalmente quando coisas desagradáveis acontecem com a nossa família, com pessoas que nós amamos, e aí nós não podemos simplesmente abandonar a verdade e a vontade de Deus e começar a concordar com aquilo que está acontecendo. Não estou falando aqui de morte, né? Que isso nós não vemos nos dias de hoje. Mas às vezes decisões tomadas em desobediência a Deus, decisões, escolhas iníquas que são completamente contrárias à vontade de Deus, são realizadas por pessoas que nós amamos, pessoas de perto. E muitas vezes não é fácil nós permanecermos firmes no Senhor sem entrar em concordância com aquela decisão desobediente, decisão iníqua que a pessoa que nós amamos fez. E Deus nos ensina a permanecermos firmes. Amar as pessoas não é entrar em complacência, não é entrar em concordância com o pecado delas. Amar as pessoas é servir, é demonstrar o amor de Deus, o amor de Deus sempre manifesta o quê? Salvação, justificação, redenção. O amor de Deus nunca entra em concordância com uma atitude de iniquidade. Isso fica bem claro no exemplo, por exemplo, daquela mulher que foi pega em adultério e veio para ser apedrejada. Os homens trouxeram. O amor de Deus não entrou em concordância com o pecado dela, mas o amor de Deus deu graça suficiente para ela sair daquela vida pecaminosa. Eu não te condeno, agora vá e não peques mais. Na mesma situação, aquela outra mulher, a mulher samaritana, o amor de Deus não entrou em concordância com o pecado dela. Pelo contrário, confrontou o pecado dela. Porque falou, você já tiveste muitos maridos e esse que você tem também não é seu. Então Jesus não entrou em concordância com o pecado daquela mulher, mas confrontou e forneceu o que? Graça para que ela saísse daquela vida. Então o amor de Deus, ele nunca concorda com a iniquidade, com a transgressão. Ele sempre fornece graça, favor, poder para que a pessoa saia daquela situação. Então, isso é um exemplo para nós hoje, quando vemos aqui Deus falando para Arão, né? Não façam luto, por quê? Porque se vocês fizerem luto, vocês estão dizendo que eu errei. E eu não errei, a minha vontade precisava ser realizada. Então, isso é um aprendizado para nós hoje, amados. Mas o que eu quero de fato compartilhar aqui com os irmãos é que nos nossos dias nós não vemos alguém morrendo porque transgrediu a lei do Senhor.
Isso não acontece. Mas, amados, talvez seja algo que é pior do que a morte instantânea, vamos dizer assim. Tem um texto lá em Mateus, no capítulo 7, eu quero ler esses versículos aqui com os irmãos. Mateus capítulo 7, eu vou ler dos versículos 21 ao 23, que diz assim, Jesus falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Em outra versão diz, vocês que praticam a iniquidade. Amados, a iniquidade cometida aqui por Nadab e Abiú os levou à morte, uma morte instantânea. O que é iniquidade? A iniquidade é o desprezo ou a violação da lei. É alguém que não cumpre a lei, alguém que transgrediu a lei. Então, quando a Bíblia diz que eles acenderam um fogo estranho, um fogo profano, significa que eles estavam transgredindo a lei de Deus. Deus havia ordenado como deveria ser a oferta de incenso. E eles fizeram de uma maneira que não foi de acordo com a vontade de Deus. Então, eles transgrediram a lei de Deus e a consequência foi que eles morreram ali, na presença de Deus, foram queimados pelo fogo do Senhor. Quando nós vemos essa imagem na nossa mente, né? Quando nós lemos e vemos essa imagem, parece algo pesado demais. Mas do mesmo jeito é pesado, e eu acho que mais pesado ainda, é o que está descrito em Mateus capítulo 7, que Jesus falou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, aquele que não transgride a lei do Senhor, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu não estou mais debaixo da lei de Moisés, mas eu não estou sem lei, porque eu estou debaixo da lei de Cristo. O que é estar debaixo da lei de Cristo? É viver a vontade de Deus, é se render a Deus, de fato tendo Jesus Cristo como nosso Senhor. Não uma vida de aparência, não uma vida apenas de obras, porque aqui muitos vão dizer, Senhor, mas eu profetizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, curei, realizei milagres em teu nome, e Jesus dirá, eu nunca conheci vocês. Ou seja, aqui fica claro que o evangelho, que a lei de Cristo, que nós precisamos obedecer, não é simplesmente realizar boas obras, ou realizar, como nós gostamos de falar, as obras de Deus. Não é isso. Mas é termos comunhão com Deus, sermos conhecidos de Deus e vivermos essa comunhão, vivermos essa vida que não é uma vida de aparência, mas é uma vida de um coração disponível para Deus. Amados, eu não sei, é como eu mencionei, eu não sei o que é pior, eles que morriam na hora, ou a pessoa chegar no grande dia e falar, pera lá, mas eu não vou herdar o reino dos céus? Mas calma, eu era cristão. Como assim, Senhor? Eu expulsei demônios em teu nome. Eu realizei milagres em teu nome. Eu orei e pessoas foram curadas. Eu profetizei. Como assim, Senhor? Eu profetizei e teve profecias que se cumpriram e eu fiz isso em teu nome. Como que eu não vou herdar o reino dos céus? E aí Jesus olha e diz claramente, nunca conheci vocês. Ou seja, vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai não era que vocês ficassem realizando apenas obras. Era que vocês tivessem comunhão comigo. Que vocês tivessem um coração disponível para mim. Eu não sei o que é pior, amados. Confesso para vocês. Mas com certeza
será terrível para aquele que ouvir isso do Senhor. Nunca conheci vocês, afastem-se de mim. Vocês que praticam a iniquidade, ou seja, vocês que transgridem a lei, vocês que não realizam a vontade de Deus. Amados, nós fomos chamados para viver a vontade do nosso Pai. E a Bíblia nos garante em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do nosso Pai para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas para nós vivermos essa vontade, porque esse é o chamado de Deus, não é simplesmente profetizarmos, exercermos os dons que Deus nos deu, não é simplesmente isso, mas é vivermos a vontade de Deus. Para isso, nós precisamos de algo que está escrito em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ou seja, no versículo 2 diz que a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, e no 1 nos ensina como que nós vamos viver isso. Nos oferecendo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, não nos amoldando ao padrão de vida desse mundo aqui, ou seja, não nos amoldando ao padrão de vida profano, iníquo, maldoso desse mundo aqui, mas sendo transformados pela renovação da nossa mente, pelo poder de Deus, pela comunhão que nós desenvolvemos com o nosso Deus. Amados, o apóstolo Paulo, ele sempre orava pelas igrejas para que os irmãos conhecessem a vontade de Deus, para que os irmãos tivessem discernimento e fossem aptos para compreender qual era a vontade de Deus para eles. E a Bíblia nos deixa claro em muitos textos qual é a vontade de Deus para nós. 1 Tessalonicenses fala: a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, portanto, não sejam imorais, abandonem toda forma de imoralidade. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos gratos em todas as circunstâncias, ou seja, que nós não sejamos murmuradores, reclamões, pelo contrário, que nós sejamos gratos em toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santificados, ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós vivamos de fato essa vida separada do mundo, não separada fisicamente, mas separada no nosso coração. O nosso coração precisa estar imerso em Deus. A nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos precisam ser moldados pela presença de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Que eu e você, nós possamos viver assim. Hoje não vai acontecer como aconteceu com Nadab e Abiú, que morreram ali na presença do Senhor. Mas se nós negligenciarmos a nossa vida cristã, olha o que a Bíblia diz, que muitos que se dizem crentes, que fizeram muitas coisas em nome de Jesus, naquele dia receberão a reprovação do Senhor. E o Senhor dizendo para eles: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, ou seja, vocês que transgridem a minha lei, que transgridem a vontade do meu Pai. Quem herda o reino de Deus, quem herda o reino dos céus, é aquele que faz a vontade do meu Pai. Amados, que eu e você, nós, cada dia mais, vivamos esse evangelho genuíno, puro, de rendição a Deus. Sabe, nós temos vivido tempos bem difíceis. A Bíblia já nos alerta sobre isso. O Senhor já nos alertou que nós viveríamos tempos difíceis em que as pessoas seriam enganadoras, que as pessoas seriam maldosas, que as pessoas seriam iníquas, que as pessoas seriam mais amantes de si mesmas do que amigas de Deus, que elas teriam uma aparência de piedade, mas na verdade elas estão em completa desobediência à palavra de Deus. Amados, a Bíblia já nos garante isso. E nós precisamos o quê? Precisamos nos posicionar firmemente em Deus, ainda que isso muitas vezes nos custe algo. Assim como Arão e os seus filhos precisaram se posicionar, não puderam nem chorar pela morte. Arão não pôde nem chorar pela morte dos seus filhos. Por quê?
porque ele precisava demonstrar obediência a Deus, a vontade de Deus. Amados, eu imagino que deva ter sido bem difícil para ele. Para nós não é essa situação que acontece aqui hoje, mas nós precisamos nos posicionar em obediência a Deus e muitas vezes vamos enfrentar todo tipo de oposição, todo tipo de situação contrária, de situação adversa, simplesmente porque nos posicionamos para cumprir a vontade de Deus, enquanto os outros estão lá fazendo e servindo a Deus da sua própria maneira. A questão aqui é que Nadab e Abiú foram servir a Deus do seu próprio modo, da sua própria maneira. E nós não podemos fazer isso. O evangelho ele só pode ser vivido de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos viver o evangelho, dizer que estamos obedecendo a Deus, mas fazer as coisas do nosso jeito. Não podemos viver assim. A Bíblia nos diz que a nossa fé sempre vai produzir uma vida de obediência, sempre vai buscar a vontade de Deus, sempre vai buscar o conhecimento da vontade de Deus. E com certeza a vontade de Deus para nós é que nós abandonemos o tipo de vida egoísta, orgulhoso, impuro dessa geração que nós temos vivido. E aí entra um conflito. Por quê? Porque muitas vezes nós temos as pessoas ao nosso redor, muitas vezes são familiares, são amigos, muitos são irmãos em Cristo, mas que não querem viver a obediência a Deus, querem viver a sua vida do seu jeito, e eles estão ali, do nosso lado, tentando nos impedir de viver em obediência a Deus, de buscar a santificação, de buscar uma vida de comunhão com Deus. E aí nós precisamos o que? Resistir a tudo isso, amados. E permanecer o que? Firmes. Para quê? Para que no grande dia nós possamos ouvir do nosso Senhor, servo bom e fiel, entre para o gozo eterno, entre para a alegria eterna. Isso é o que o Pai tem preparado para você. Eu não quero. Deus me livre disso. Ouvir, não, eu não te conheço, eu não sei quem você é. Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Misericórdia. Amados, por isso que é mais importante, eu não quero que os irmãos me compreendam errado. Então eu vou tentar falar de uma forma que fique bem clara. É mais importante, amados, a nossa comunhão com o nosso Deus, por meio de uma vida de oração, de estudo da palavra, de santificação, de busca mesmo por Deus. É mais importante isso do que as obras que nós realizamos em nome de Jesus. É claro que nós fomos chamados para levar cura, para expulsar demônios, nós fomos chamados e autorizados por Deus. Deus derramou autoridade e unção sobre nós para que nós façamos isso. Mas o poder para expulsar um demônio não é nosso, é do nome de Jesus. O poder para cura não é nosso, é do nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele cura mesmo, ele expulsa demônio mesmo, ele realiza milagres mesmo. Agora, o nome de Jesus, ele não pode, entendam o que eu vou falar aqui, amados, ele não pode transformar uma pessoa que não queira ser transformado pelo nome de Jesus. O Senhor só pode atuar em nós, mudando e moldando o nosso caráter, a nossa vida, nos santificando, se nós quisermos isso. Ele não vem arrombando a porta do nosso coração. Ele não impõe algo sobre nós. Ele nos chama, nos convida. Todo aquele que crer, todo aquele que depositar a sua fé, a sua confiança, ou seja, é alguém que tomou uma decisão de se entregar, é alguém que tomou uma decisão de se render. Por isso que naquele dia muitos vão dizer, mas Senhor, sempre te chamei Senhor, sempre fiz coisas em teu nome, e o Senhor vai dizer, nunca conheci vocês. Por quê? Porque para Deus é mais importante, amados, a nossa comunhão, que nós sejamos conhecidos de Deus e o conheçamos, porque através dessa comunhão nós vamos realizar as obras de Deus.
Nós vamos fazer a vontade do Pai. Que eu e você, amados, vivamos assim. Como eu já mencionei antes, nós temos vivido tempos difíceis de uma religiosidade hipócrita, de pessoas que valorizam muito mais a aparência, as obras, mas desprezam a comunhão, e evangelho é comunhão. Então nós precisamos nos posicionar de fato para fazer a vontade do Pai. Que eu e você não sejamos como Nadab e Abiú, que foram e fizeram do jeito deles, mas que eu e você possamos obedecer o nosso Deus da maneira dele. Que nós possamos ser essa oferta, nós nos oferecermos a Deus, como está escrito em Romanos 12:1, como essa oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o coração sempre disponível para Deus, para que Ele molde o nosso coração, para que Ele nos transforme, para que nós de fato sejamos santos, como santo é o nosso Deus. Amados, que eu e você, nós possamos nos posicionar. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, fala que nos últimos dias viriam tempos terríveis, porque os homens eles teriam aparência de piedade, ou seja, provavelmente eles se diriam cristãos, mas eles seriam completamente iníquos, egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, ingratos, irreconciliáveis, sem amor pela família, seriam caluniadores, não teriam domínio próprio, seriam cruéis, seriam traidores, seriam precipitados, seriam amantes dos prazeres desse mundo aqui. E tudo isso tendo aparência de piedade, ou seja, se dizendo cristãos. Provavelmente esses são os que no grande dia vão ouvir do Senhor: nunca conheci vocês, afaste-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Que eu e você, nós estejamos bem longe desse modelo de vida e nós possamos nos posicionar, amados, porque tem pessoas assim vivendo ao nosso redor. É difícil, é triste falar isso, mas é verdade, amados. Tem pessoas assim que dizem cristãos, mas são tudo isso aí que eu falei ao nosso redor. E o que nós fazemos com essas pessoas? Precisamos nos posicionar em obediência a Deus. Se você ler lá em 2 Timóteo capítulo 3, no final ali do versículo 5, quando tem toda essa relação dessas pessoas que têm aparência de piedade, que se dizem cristãos, mas negam o poder de Deus, são pessoas ímpias. O apóstolo Paulo escreve assim: afaste-se desses também. Ou seja, nem crie vínculos e alianças com essas pessoas. Por quê? Porque essas provavelmente serão aquelas que vão ouvir no grande dia: nunca conheci vocês de Jesus. Jesus vai falar isso para elas. Então, que eu e você, amados, nós nos posicionemos firmemente em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus, mesmo em momentos difíceis, mesmo com pessoas que às vezes são amigos, são irmãos em Cristo, que estão ali congregando, fazem parte às vezes do mesmo grupo familiar, da mesma célula, pessoas de perto, amados, e que nós estamos vendo que estão vivendo assim, como descreve 2 Timóteo capítulo 3, ou do mesmo jeito que Nadab e Abiú estavam vivendo, fazendo do jeito deles e não buscando a vontade de Deus. E aí nós vamos precisar nos posicionar como Arão. Vamos precisar ficar firmes em obediência a Deus, mesmo vendo as situações caóticas ao nosso redor. Então, que eu e você, nós sejamos ousados em nossa fé cristã, para vivermos de fato uma vida de rendição e de obediência a Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a viver em obediência ao Senhor. Nos ajuda a conhecer a tua vontade e a nos rendermos à tua vontade. Pai, aqueles que herdarão o reino dos céus são os que fazem a vontade do Pai. E nós queremos ser essas pessoas que fazem a sua vontade, Pai. Pai, nos ajuda a nos manter firmes, mesmo diante de situações difíceis, com pessoas difíceis,
que não querem te obedecer e estão ao nosso lado e muitas vezes tentam nos influenciar ou tentam nos desencorajar para que nós não levemos uma vida de obediência ao Senhor. Nos dá sabedoria para lidar com essas pessoas, nos dá ousadia, assim como o Senhor deu a Arão para ele permanecer íntegro e ficar ali. Mesmo numa situação de tragédia, ele permaneceu em obediência ao Senhor, mesmo sendo um momento extremamente difícil para ele, pois era a morte dos seus filhos. Ainda assim, ele não expressou o luto dele, ele se manteve em obediência ao Senhor. Pai, na nossa vida hoje as situações são diferentes, mas nos ajuda a permanecermos íntegros e firmes na sua vontade, em obediência ao Senhor, ainda que tragédias estejam acontecendo ao nosso redor. Nos ajuda nisso, Senhor. Nós queremos viver para a tua glória. Nós não queremos ser aquelas pessoas de 2 Timóteo 3 que têm aparência de piedade, mas na verdade são iníquas. Vivem praticando a impiedade. Pai, nós não queremos viver assim, pelo contrário, nós abraçamos uma vida de rendição ao Senhor, uma vida de santificação, uma vida de crescimento no conhecimento de Cristo Jesus. Queremos crescer no conhecimento da verdade, no conhecimento da sua vontade, Pai. E dedicamos mesmo a nossa vida, nosso coração, a nossa mente ao Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, porque essa vida de fé, de perseverança, de ousadia não pode ser vivida na força do nosso braço, só pode ser vivida por meio da capacitação que vem do Senhor, Espírito Santo. Então nos ajuda, nos capacita, nos fortalece, para que todos os dias da nossa vida nós vivamos em obediência ao nosso Senhor, crescendo no conhecimento da verdade, crescendo no conhecimento da vontade de Deus para nós e realizando essa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.